Nós estamos pregando sobre esse tema, chamados e treinados para reinar, que vai ser o que nós vamos falar ao longo desse semestre. A nossa campanha de jejum e oração vai ser sobre esse tema. E desde sexta-feira eu estou pregando sobre isso. Porque a Bíblia mostra para nós que o Senhor chama, treina, e esse treinamento é para que a pessoa reine. Para que você entenda melhor, eu escolhi um personagem bíblico para explicar isso. A Bíblia fala sobre um homem muito conhecido, o nome dele é Davi. E ele foi chamado pelo Senhor ainda na sua adolescência. Ele cuidava de ovelhas, até que Deus chamou ele, e por meio de Samuel, ele foi ungido a rei. Rei sobre Israel, a nação de Israel. A nação de Israel tinha um rei, o nome dele era Saul. Mas Saul já havia sido reprovado por Deus exatamente por não se submeter ao treinamento. Portanto, Saul foi chamado, mas não se submeteu ao treinamento. Então a Bíblia diz que Deus agora escolhe a Davi e coloca Davi para ser treinado para que ele possa reinar sobre Israel. A Bíblia fala então que depois que Davi recebeu o óleo e foi ungido, né, eu estou fazendo esse sinal porque o símbolo de que o rei foi ungido era com o óleo, o azeite derramado sobre a cabeça dele. Então a Bíblia diz que logo depois que ele foi ungido, nada aconteceu na vida dele. Ele terminou de receber a unção de rei e voltou a cuidar das ovelhas, que era o trabalho dele. Ele não foi ungido a rei e já recebeu um trono. Ele não foi ungido a rei e já recebeu um palácio. Ele foi ungido a rei e recebeu um treinamento para reinar. Nesse treinamento, a primeira coisa que Davi tinha que ter era a convicção de que Deus tinha chamado ele para reinar. Para ele ter convicção, começou um treinamento. E esse treinamento eu já preguei aqui, não vou entrar, só vou recapitular, porque eu falei na sexta. Esse treinamento contou com 2 agentes geradores de convicção. Quem eram os 2 agentes? O urso e o leão. Porque a Bíblia diz que depois que ele foi ungido, ele teve de enfrentar um urso e um leão, cada um numa ocasião, que vieram para roubar a ovelha dele. Quando então ele vê o leão, ele logicamente fica com medo do que poderia acontecer, mas ele vai de frente com o leão e a Bíblia diz que ele venceu o leão, ele pegou o leão pela juba e matou o leão. Olha, um garoto de 17, nenhum homem pode matar um leão, imagina um garoto de 17 anos. Portanto, quando ele vê que ele matou o leão, ele começa a ter convicção de que Deus chamou ele realmente para reinar sobre Israel, até porque ele não morreu, o leão não matou ele, então Deus tem um propósito na minha vida. Depois a Bíblia diz que um urso, imagina um urso, vem para roubar uma das ovelhas de Davi, e Davi então enfrenta o urso e vence o urso. E então ele percebe, puxa, tem algo aqui para mim, porque se eu não morri, Deus realmente tem um chamado para a minha vida. Bom, isso tudo era um treinamento, porque viria o momento do gigante Golias, que quando ele vai enfrentar, ele fala para o rei Saul, olha, você não me conhece, eu sou apenas um garoto, mas eu tenho experiência, porque eu já venci um leão e um urso, e eu vou vencer esse gigante também. Então você vê que o leão e o urso gerou convicção sobre o chamado de Deus na vida de Davi. Da mesma forma é comigo e com você. Ao longo da nossa vida de conversão, nós nos encontramos, nos deparamos com desafios que são comparados a ursos e leões. Desafios que, de certo, vão nos destruir. Mas quando nós sabemos que temos um chamado e que Deus é conosco, nós enfrentamos até problemas que aparentemente são impossíveis. Acabamos de ter o testemunho aqui da Renata e do Vini. Quer dizer, todo mundo dizia, não dá, não vai ter filho, até que ela ouviu uma voz do Senhor e a voz dizia, esse não é o fim. Puxa, um problema grande, mas o Senhor tinha dito, então agora o Senhor trata de gerar a convicção. Assim é comigo e com você. Os desafios que eu e você enfrentamos não é para nos destruir, mas é para gerar convicção. Amém, irmãos? Foi isso que eu falei aqui na sexta-feira. Bom, depois que ele gera convicção, agora ele vence Golias. Então Saul olha para Davi e fala, meu, que menino que é esse? Ele tinha 17 anos aproximadamente. Esse menino não pode mais voltar para a casa do pai dele. Eu quero que ele more comigo no palácio. Porque era um menino fora de série. Até aquele momento, Saul olhava para ele e falava, eu quero ele próximo a mim.
Agora, Davi entra no palácio. Ele não mora mais na casa do pai dele com mais 7 irmãos. Ontem eu perguntei aqui, quem tem 7 ou mais irmãos? Levanta a mão. Pode levantar a mão, quem tem 7 ou mais irmãos? Você lembra como é que era a sua casa com 7 irmãos? Às vezes não tinha nem comida para todo mundo, não tinha cama para todo mundo, não tinha brinquedo para todo mundo. Era um problema. Era ou não era um problema? Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo aqui? Amém? Era uma dificuldade, assim era a casa de Davi. Morava ele com mais 7 irmãos. Agora, ele não mora mais na casa que ele morava. Ele mora no palácio. Mas ele ainda tem hábitos de quem morava numa casa com 7 irmãos. Dentro do palácio, a comida é diferente, sim ou não? Comida é diferente. Dentro do palácio, a cama é diferente. Dentro do palácio, os hábitos são diferentes. Dentro do palácio, os costumes são diferentes. Tudo dentro do palácio é diferente. Mas Davi estava acostumado a morar numa casa com mais 7 irmãos. Então talvez não tinha nem comida para todo mundo. 7 homens numa casa pequena. O cheiro de suor. Não tinha água encanada. Como é que tomava banho? Imagina os desafios. Portanto, Davi foi chamado por Deus para reinar. Mas ele precisava de ter primeiro um treinamento para ter convicção do que Deus chamou ele para fazer. Agora que ele tem convicção, porque ele já venceu o leão e o urso e um gigante, ele vai para dentro do palácio. Mas ele precisa de um segundo treinamento para aprender a morar no palácio. Porque não é qualquer um que mora no palácio. Palácio é habitação de reis. Palácio é habitação de governantes. Davi era um cuidador de ovelhas, um garoto. Tinha hábitos do vilarejo onde ele morava. Tinha hábitos da casa onde ele morava. Mas agora, ele mora dentro de um palácio. Então ele precisa ser treinado para morar dentro do palácio. Assim é comigo e com você. Você está no mundo. Então você tem hábitos. Você fuma, você bebe, prostituição, bagunça, todo tipo de música, todo tipo de festa. Então você tem a vida que você tinha, traições, tudo que o mundo oferece. Aí você tem um encontro com Deus. Você foi para o encontro, aqui no culto você teve um encontro com Deus, aí você fala, agora eu sou uma nova natureza. Amém? Eu sou uma nova pessoa. Tá, só que agora tem hábitos que precisam ser trocados. Porque anteriormente você tinha um hábito para usar um tipo de roupa. Agora você mora no palácio, você mora com Deus. O Senhor é o Deus da sua vida. Então aquelas roupas já não me servem mais. Bom, antes eu tinha um hábito. Eu ia no mercado e trazia engradados de cerveja. Comprava sempre a minha vodka, comprava sempre o uísque. E era isso. Final de semana essa era a minha realidade. Bom, agora eu sirvo a Deus, eu moro no palácio. Então, isso aqui já não cabe mais para mim. Tem coisas que precisam ser substituídas, sim ou não? Você substituiu coisas na sua vida depois que você entregou a vida para Jesus? Até companhias. Tem amigos que você não pode mais ter. Por quê? Porque eu moro no palácio, não compete mais, não combina mais. Então, como Davi, a Bíblia diz que ele foi chamado para morar com um rei, dentro do palácio. Só que aí tem um problema. Deixa eu ler a Bíblia, né, irmão? Senão você vai achar que eu não li a Bíblia. 1 Samuel 17, 57. Opa, deixa eu ver. 1 Samuel 17, 57. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou, rapaz, quem é você? Sou filho de Jessé, da cidade de Belém. Saul e Davi terminaram a sua conversa e Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu a Davi também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Então o que está acontecendo aqui? Saul chama Davi e fala, você mora na minha casa agora. Por quê? Porque ali iniciava-se um novo treinamento na vida de Davi. Qual treinamento? Para morar no palácio. Deus chamou, Deus treinou para ele ter convicção, agora Deus treina ele para ele reinar.
Só que olha aqui para mim, tem uma coisa. Quem que iria treinar Davi? O rei Saul. Sim ou não? Porque o Saul é o rei, é o dono do palácio. Davi vai vir, ele é ungido para ser rei. Naturalmente, quem que vai treinar Davi? O rei Saul. Só que tem uma coisa, o rei Saul era um rei que tinha sido reprovado por Deus. Então Saul não podia ser treinado Davi não podia ser treinado por Saul. Tinha que ser treinado por Jonatas. Porque Jonatas tinha um coração bom. E Jonatas também morava no palácio. Portanto, Jonatas agora olha para Davi e a Bíblia diz que Jonatas amou Davi. Jonatas fez uma aliança com Davi. E Jonatas deu para Davi uma capa, uma túnica, um cinto, uma espada e uma sandália, é isso? O arco, bem lembrado, o arco. Você vê que interessante, Davi matou Golias. Ele chega no palácio, a roupa dele não é de quem mora no palácio. A arma dele não é de quem mora no palácio. Então Jonatas olha e dá para ele tudo que Jonatas tem. Dá uma espada, por quê? Porque arma de rei não é estilingue, como ele matou Golias, é espada. Davi não tinha uma capa militar. Jonatas deu para ele. Davi não tinha um arco. Jonatas deu para ele, compartilhou com ele. Jonatas faz uma aliança com Davi. Jonatas ama Davi. E Jonatas divide com Davi aquilo que ele tem. A Bíblia fala então que desse dia em diante, Saul ficou com ciúmes de Davi. E falou, eu vou matar esse menino. Olha para você ver o que o ciúmes faz. O ciúmes acaba com a vida da pessoa. Saul tinha tudo para amar Davi. Saul tinha tudo para colocar Davi numa situação de avanço. Porque o reino de Saul iria avançar. Mas por causa de ciúmes, Saul agora tenta por mais de 10 vezes matar Davi. Olha só que coisa. Davi está morando no palácio, mas fugindo de Saul. E Jonatas, o filho de Saul, está ajudando Davi. Por quê? Porque Jonatas foi direcionado por Deus para dar a Davi aquilo que ele precisa. E o que foi que Jonatas deu a Davi? Jonatas deu uma aliança, fez uma aliança com Davi. A Bíblia diz que Jonatas amou a Davi e Jonatas dividiu com Davi aquilo que ele tinha. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor chamou você para você reinar. O Senhor te chamou para você reinar. O Senhor não chamou você para você passar necessidade. Você não foi chamado para viver um casamento ruim, para ter uma família ruim. O Senhor chamou você para reinar. Amém, irmãos? Creia nisso. Mas para reinar, tem um período que chama... Opa, cadê o banner que estava aqui? Treinamento. Davi, então, passa por esse treinamento para reinar. Então ele encontra Jonatas, que é alguém que o acompanha e divide com ele aquilo que ele tem. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai reinar se você andar sozinho. Quem anda sozinho não reina. Só reina quem tem um Jonatas. Sabia disso? Quem anda sozinho vai rápido, mas não chega em lugar nenhum. Quero dizer uma coisa para você. Nós somos uma igreja em célula. Exatamente para que todos tenham um Jonatas na sua vida. O Jonatas não manda na vida de Davi. O Jonatas promove Davi. O Jonatas dá para Davi o que ele precisa. Você sabe, muitas vezes você está vivendo mal no seu casamento porque você não tem a arma que você precisa. Mas na célula tem um líder que tem uma espada para passar para você. E de graça. Não é para vender a espada para você. O líder de célula não está lá para falar, não é para você ir para lá, não é para você fazer isso. Não! O líder de célula é como Jonatas, que dá aquilo que você precisa. Mas é importante que cada um tenha a revelação de que foi chamado para reinar e que ninguém reina sozinho. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui foi só para atualizar quem não veio sexta e sábado. Porque tudo isso eu falei sexta e sábado. Agora eu vou avançar com os irmãos aqui para falar para você o que acontece depois disso. Porque no primeiro momento, Davi recebe uma palavra de Deus e recebe um treinamento para ter convicção daquilo que Deus falou para ele. Amém, gente? Então
Então o primeiro treinamento é para ter convicção. O segundo treinamento é o treinamento para ele se adequar ao reino. Porque Deus chamou ele para reinar, mas ele não pode reinar com estilingue na cintura como ele matou Golias. Ele não pode reinar com a roupa, com o jeito de falar que ele tem. Ele precisa sofrer uma alteração, mas ele não sabe como fazer. Tá, espada, onde que eu guardo a espada? O que eu faço com essa espada? A túnica militar, para que serve? O arco. Se a pessoa não souber manusear o arco, ela se machuca. Então Deus coloca quem junto com Davi? Jonatas. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma pessoa para colocar na sua vida para te ajudar a reinar. Para te ajudar a reinar. Líderes de célula que vão orar por você. Pastor que vai orar por você. Companheiros de caminhada para orar por você. Ah não, mas eu já sei bastante. Esse foi o pensamento de Saul. Aí sabe o que aconteceu? Foi reprovado. Por quê? Porque aquele a quem Deus colocou na vida de Saul, para que Saul pudesse receber treinamento, que era Samuel, Saul rejeitou. E porque Saul rejeitou o treinamento, Saul foi rejeitado pelo Senhor. Quantos aqui querem reinar? Reinar não é ter uma coroa, gente. Reinar não é sentar num trono. Reinar não é morar num palácio, num endereço em Mauá. Reinar é a sua família ir bem. Por quê? Porque você reina. Reinar significa o meu casamento avança. Por quê? Porque tem governo. As minhas finanças sobra. No final do mês sobra dinheiro. Para alguns isso aqui é ilusão. Sobrar dinheiro no final do mês. Quero dizer para você, o Senhor coloca alguém para te treinar para que no final do mês sobre dinheiro no seu bolso. Mas é preciso que você tenha convicção, que é o primeiro teste. O primeiro treinamento. Bom, agora Davi passou pelo primeiro treinamento, que é a convicção. O segundo treinamento, que é aprender a reinar. Agora vem o terceiro treinamento. Qual que é o terceiro treinamento? Formar equipe. Porque ninguém reina sozinho. Você é ensinado a reinar e depois você precisa ter uma equipe para que você possa ensinar a equipe a reinar. Olha o que o texto diz lá em Samuel, 1 Samuel 22, 1. Por conta das perseguições de Saul, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna, perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Davi se tornou o líder de quem? De 400 homens com dificuldade, com dívida, insatisfeito. É o que o texto está dizendo aqui. Todos os homens que estavam com dificuldades, endividados, insatisfeitos, também foram para Davi, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Olha só, Davi tem convicção do chamado, Davi agora é treinado para reinar, Deus dá para ele então a equipe. Quem é a equipe? 400 homens insatisfeitos, endividados e com o que mais? Quais são as 3 características aqui? Dificuldade, dívida e insatisfeito. Essa era a equipe de Davi. Davi podia muito bem falar, meu Deus, o que eu vou fazer com 400 homens com essas marcas? Dívida, insatisfação e dificuldade. 400 dentro de uma caverna. Davi podia muito bem fazer o quê? Cada um vai seguir sua vida, eu não dou conta não. Gente endividada, gente insatisfeita, só reclama, gente murmurando. Reclamando do frio da caverna, o outro reclamando que não tinha comida, o outro chegando, o que você está fazendo aqui? Vim fugir do agiota, tem um agiota lá em Gate, lá me perseguindo. Essa era a equipe de Davi. Davi podia mandar todos eles embora. Mas como Davi recebeu de Jonatas, ele passa para os 400 homens endividados, insatisfeitos e com dificuldade. Davi divide, por quê? Porque um dia dividiram com Davi. Quando Davi não tinha jeito de rei, roupa de rei, arma de rei, não tinha reconhecimento com ninguém, porque ele tinha 17 anos apenas. Quando ele chega no palácio, Jonatas olha para ele,
faz uma aliança, ama e divide. Agora Davi olha para os 400 homens que se achegou a ele, endividado, com problema, com tantas situações, e tudo indicaria que Davi mandasse cada um andar, porque Davi já tinha problema demais. Davi estava fugindo, ele já tinha muito problema. Ele podia mandar esses homens tudo embora. Mas como um dia alguém o amou, como um dia alguém fez aliança com ele, como um dia alguém dividiu o que tinha com ele, agora ele faz a mesma coisa com os 400 homens. Ele dá aliança, amor e divide o pouco que ele tem. Essa é a terceira parte do treinamento na vida de Davi. Davi não reina ainda. Ele não é reconhecido como um rei. Por quê? Porque ele recebeu agora, chegou o momento dele repartir. Só reina quem um dia recebeu e quem um dia está disposto a dividir. Você vê, Davi não merecia nada. Jonatas olhou para Davi e amou a Davi de graça, fez uma aliança de graça, dividiu o que ele tinha gratuitamente. A Bíblia fala que Jonatas deu a espada, deu o cinto, deu a túnica, deu o arco, e Jonatas ficou com o quê depois que deu tudo isso para Davi? Com nada. Agora Davi tem tudo que Jonatas tinha e Jonatas ficou sem nada. Bom, aí Davi segue a vida dele, vencendo batalhas, seguindo com os avanços do crescimento dele, até que chega uma hora que ele precisa fugir, porque Saul quer matá-lo. Aí ele vai para uma caverna. Quem junta com ele? Tudo gente desarmada. Nenhum tem uma espada, nenhum tem um cinto, nenhum tem uma sandália, nenhum tem um arco, nenhum tem uma capa, porque estão endividados, insatisfeitos, com dificuldade. Aí o que Davi faz? Vem, pode vir andar comigo, porque do mesmo jeito que eu recebi, eu vou dar para vocês. Felizmente não há tempo para mim falar mais sobre isso. Mas você sabe, esses 400 homens de Davi, que era tudo gente amargurada, deprimida, com medo, gente insegura, agora se torna os 400 valentes de Davi. É um exército. Davi montou um exército com gente desqualificada. Davi forma um exército com gente frágil. Davi forma um exército com gente que é mal vista pela sociedade. E é exatamente esse exército que Deus queria que Davi tivesse. Sabe por quê? Porque é esse tipo de gente que Deus conta. Deus não conta com os qualificados. Deus conta com os endividados. Sabia disso? Quantas vezes eu ouço gente falando assim, não, eu vou para a igreja, mas eu preciso resolver algumas coisas na minha vida antes. Mas não é para isso. Por acaso alguém lava a mão antes de tomar banho? Deixa eu lavar a mão aqui que eu vou tomar banho. Vai. Eu entro no chuveiro e tomo banho. A pessoa fala, não, eu vou arrumar umas coisas aqui na minha vida, depois eu tomo banho, depois eu vou para a igreja. Não, é para você vir como você está. Endividado, insatisfeito, inseguro. E eu quero dizer uma coisa para você. Uma igreja de verdade tem muitos Jonatas e Davi para dar para você espada. Para dar para você cinto, para dar para você uma capa militar, para dar para você arco. Você sabe, capa militar, túnica, arco, cinto, espada, diz respeito a ataque e defesa. Jonatas deu para Davi a condição para atacar e para se defender. Aqui na nossa igreja nós temos 22 líderes de célula. São 22 Jonatas prontos para dar para você uma espada para você lutar. Não é Jonatas que está aqui para ter um grupo para falar que nós somos grandes. Não, é para que você avance na sua vida. Para que você vença os desafios do seu casamento, da vida de jovem solteira, solteiro. Agora a Bíblia diz que Davi junta esses 400 homens, que vieram todos com problema, tudo com defeito. Mas você vê que interessante. Não importa como os 400 homens vêm, importa como os 400 homens vão ficar. Não importa como você chega, importa como você vai ficar. Aí o texto fala que Davi agora treina os 400 homens, porque Jonatas treinou Davi. Jonatas agora ensina bons modos, porque Jonatas ensinou a Davi bons modos. Davi morava numa casa com 7 irmãos.
Imagina a hora que colocava a batata frita na mesa. Na minha casa tem 3 crianças. Às vezes eu vou comer lá dentro da airfry, porque se pôr na mesa não dá tempo de pegar o pão de queijo. Aí a gente é pai, né? A minha vontade é pegar o das crianças, mas não pode, porque a força de ser pai é maior. Aí a gente deixa. Aí eu fico morrendo de raiva. Por quê? Porque comeram tudo pão de queijo. Então, você imagina, Davi, 7 irmãos, chega pão sírio, azeite e vinho. Os irmãos, blá, 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 blá. Agora ele mora no palácio. Está na mesa do rei. Chega pão, o que Davi faz? Opa, 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 opa. Né? Igual criança em festa, vai pegando, enche a mão. Aí Jonatas fala, não, você está doido, cara, você está no palácio. Isso aí tem de monte ali. Põe de volta, isso. Aí ele come, aí ele não gosta e põe de volta lá. Não, você não pode pôr de volta o que você pôs na boca. Davi fala, não. Poxa, meus irmãos comem, se eu não como, eles comem. Não, mas no palácio não é assim. Não pode. Aí Davi termina de comer, dá aquela empurrada na mesa e põe o pezão em cima da mesa assim. Pega o palito e... Aí Jonatas olha e fala, não, tira o pé da mesa. Oxi, por quê? Por quê? Não pode, você está no palácio. Mas na casa, lá onde eu morava, fazia. Mas aqui a gente não faz, você vai ser rei. Bons modos. Davi possivelmente comprou alguma coisa, não pagou. Tem que pagar, você não pode pegar sem pagar. Agora Davi está numa caverna com 400 homens que termina de comer, põe o pé em cima da mesa, a hora que chega pão, todo mundo sai pegando. Davi olha aqueles 400 homens e fala, meu Deus, não é possível que eu era assim. Aí começa o quê? O treinamento daquele que foi treinado. Só pode treinar quem foi treinado. Sabe, tem um monte de homem aí que quer ser treinador. Mas não pode, por quê? Porque não foi treinado. O líder de célula que tem uma equipe que deixa ser treinado, é porque esse líder de célula foi treinado. É muito ruim quando tem líder que não quer ser treinado. Tem membros da equipe de louvor que não quer ser treinado. Tem equipe de diaconato que não quer ser treinado. Tias no Kids que não quer ser treinada. Não vai avançar, porque só treina quem foi treinado. Agora Davi tem um desafio. 400 homens para treinar. Tudo gente com dificuldade, endividado, insatisfeito. Ele começa um trabalho. E do mesmo jeito que ele recebeu e reinou, essa equipe reinou também. Se tornaram os 400 valentes de Davi. Quando ele chegava, todo mundo tremia. Tinha medo. Não tinha exército para vir bater de frente com o exército de Davi. Sabe por quê? Porque eles foram treinados por alguém que foi treinado. Eles foram treinados por alguém que tinha convicção do chamado. Ele foi treinado por alguém que baixou a cabeça para um homem menor. Sabe por quê? Davi tinha matado leão, urso e um gigante. E Jonatas, filho do rei Saul, tinha matado quem? Na Bíblia não diz que ele matou nada. Davi se submete a Jonatas, que não tinha feito o que Davi já tinha feito. Mas mesmo assim ele se submete. Você sabe, é muito triste quando alguém só se submete para outro que é maior. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é humildade. Nós nos submetemos àquele que o Senhor colocou para nós nos submetermos. É por isso que reina. Por que reina? Porque tem o coração correto. Para finalizar, gente, você aguenta mais 10 minutos? 5. Eu ia ler, mas acho que não vai dar tempo de eu ler. Agora ele tem uma equipe. 400 homens? Não, 600. Aumentou. 600 homens. E eles construíram uma cidade. O nome da cidade é Ziclac. Ziclac, perdão, com Z. Ziclac. E eles estão morando ali em Ziclac. Agora, olha só. Os 400 são 600 e os 600 homens já têm esposa, já têm filho, construíram casas. E Davi governa esse grupo. Ele não é rei ainda. Ele é apenas o líder desse grupo. E eles estão ali em Ziclac. E um dia, todos os homens saem para fazer alguma coisa. E adivinha? Um grupo de outros homens entraram na cidade de Ziclac, a cidade de Davi, e queimaram toda a cidade,
pegaram as mulheres, as crianças, os idosos e levaram junto consigo. Quando Davi chega junto com esses 600 homens e dá de frente com a cidade de Ziclague, está tudo em chamas. A Bíblia fala que eles caíram no chão e choraram até acabar a força. Aí a Bíblia fala que esses homens olharam para Davi e falou: a culpa é dele. Você vê que interessante? Sempre tem que ter um culpado. Davi não tem nada a ver com o molho, mas a culpa caiu sobre ele. A Bíblia diz que Davi vai orar e fala para Deus: Senhor, me dá uma direção se é para mim ir atrás desses malfeitores que fizeram isso com a nossa cidade. E a Bíblia diz que o Senhor falou assim: vai que eu já dei para você a vitória sobre esse exército. Ele junta os 600 homens e diz assim lá em 1 Samuel 30, versículo 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Então, eles eram 600 agora. Aí, eles vão buscar os reféns da cidade de Ziclague. Chega um momento da caminhada que dos 600, 200 param e falam: nós não conseguimos mais andar, estamos cansados. Só os outros 400 foram. Você vê que interessante. Quantos eram lá no começo, dentro da caverna? Agora aumentou para... Eles vão para a guerra. 200 desiste e fica no meio do caminho descansando. Só foi 400. Quais foram os 400 que foi com ele? Aqueles do início que foi treinado. Os que foram se agregando não pegaram o treinamento. Não sabe qual é a dificuldade do treinamento. A Bíblia diz que eles vão lá, não vou ler, foram lá, destruíram com os inimigos e trouxeram, não ficou nenhuma criança no poder dos inimigos. Ele trouxe os velhos, as crianças, as mulheres. Quando chega, olha só para você ver, quando chega no local que eles encontram os 200 que ficou paralisado lá atrás, os 400, diz assim, ó, olha lá, versículo 21, 30, 21. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi, os 400 que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não vamos compartilhar com eles o que foi recuperado. Então veja bem, tinha 600, 200 ficou, foi 400 com Davi. Esses 400 voltam e se encontram com os 200. A Bíblia diz que Davi saudou. Paz do Senhor, estava tudo bem. Mas os 400, que a Bíblia diz que eram maus e vadios, você vê que eles ainda tinham uma natureza ruim. Ficaram na caverna, mas ainda tinham uma natureza ruim. Falaram assim: ó, Davi, é o seguinte, eles quiseram ficar descansando, não quiseram? Então tá bom, descansaram. Mas nós não vamos repartir com ele o que nós pegamos lá dos inimigos. Aí Davi fala o quê? Eles não foram, não lutaram, mas faz parte da equipe, todos vão receber igualmente, tanto quem lutou quanto quem não lutou. Você vê, por que Davi falou isso? Porque lá atrás, Jonatas repartiu com ele quando ele não merecia. Como Jonatas repartiu com ele quando ele não merecia, agora ele sabe que aqueles lá também não merecem, mas nós vamos repartir igualmente. Quero dizer para você que eu e você não merecemos, mas o Senhor reparte conosco igualmente. Você tem parte na herança. O Senhor tem coisas boas para você, ainda que você seja aquele que ficou descansando. Ainda que você não tenha tido coragem de ir para a batalha. Como eu disse, nós oramos aqui sexta, sábado e hoje. Sexta tinha poucas pessoas. Sábado tinha talvez um pouco menos da metade da igreja. Não importa o motivo que você não veio. Tudo que nós recebemos vai ser compartilhado com você também, porque nós somos uma equipe.
Amém? Nós somos uma equipe. Só que tem uma diferença. Não é porque aqueles 200 receberam que eles foram vitoriosos. Vitoriosos foram os 400 que foi lutar. Os 200 recebeu, mas não é porque recebeu que é vitorioso. Olha aqui para mim. Você pode estar recebendo muitas coisas, mas não é porque você está recebendo que você é vitorioso. Vitorioso é aquele que atribui fé e confia no Senhor. Você sabia disso? Vitorioso não é quem recebe, porque tem muita gente que não conhece a Deus que está recebendo coisas maravilhosas. Isso não significa que é vencedor. Vencedor é aquele que tem disposição para ir para a batalha. Disposição para confiar no profeta. Davi falou, nós vamos, porque Deus falou que nós vamos lutar e vamos vencer. E os 400 foram, 200 não foram. Recebeu, mas não são vitoriosos. Eu quero em nome de Jesus declarar que nós somos uma igreja de vitoriosos. Nós vamos avançar, irmãos. Nós vamos crescer. E nós não vamos avançar e crescer para sermos ricos. Ou para o nome do pastor ser conhecido. Nós vamos avançar e crescer para que o nome do Senhor seja glorificado. E que mais gente vá para o céu ao invés de para o inferno. Mais famílias restauradas. Mais homens libertos do pecado. Você crê nisso junto comigo? É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Para declarar essa verdade. Esse ano aqui, gente, nós vamos batizar 110 pessoas. Nós batizamos 18, mas nós temos mais 3 encontros e 3 batismos esse ano. E esse semestre, nós somos chamados e treinados para reinar e nós vamos buscar essas pessoas. Nós não vamos buscar essas pessoas porque elas são cifrão, porque elas são dízimos em potencial, porque elas são... Não, nós vamos buscar elas porque quanto mais pessoas reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador, é mais gente salva e menos pessoas indo para o inferno. Esse é o nosso coração. Esse é o coração de quem reparte. Esse é o coração de quem tem aliança. Esse é o coração daqueles que creem em Jesus. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.